Olá, nosso grupo ficou com a síndrome de Prader-Willi e síndrome de Angelman. O meu grupo é composto por mim, Pedro Henrique Soares, Rodrigo Vieira e Wellington Guilherme Cardoso. Somos alunos de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de medicina. Trouxe aqui algumas definições das síndromes. Então, a síndrome de Prader-Willi é uma doença neurogenética causada pela perda de função dos genes de origem paterna no segmento 15q do 11 ao 13. E, além disso, estima-se que cerca de a cada 12 mil a 15 mil nascidos, um apresente essa síndrome de Prader-Willi, afirmando que essa síndrome é uma síndrome de origem paterna. A síndrome de Angelman é uma síndrome com uma deleção, um rompimento também da região do gene 15q, do 11 ao 13, porém, essa síndrome é de origem maternal. E a incidência está cerca de um caso a cada cerca de 20 mil nascimentos. Aqui eu trouxe alguns conceitos importantes, que é sobre o imprint genômico, que é um fenômeno genético, onde alguns genes são expressados apenas por um alelo, enquanto o outro alelo ele é metilado. E o conceito de deleção, que é a remoção de um segmento de um cromossomo, sendo de origem paterna ou materna. Trouxe o heredograma para mostrar um pouco dessas heranças de cada síndrome. Visto que é uma síndrome aleatória, então o pai nem a mãe tem a doença, ela simplesmente pode aparecer em um indivíduo. Então, aqui na síndrome de Angelman é de origem materna e na síndrome de Prader-Willi é de origem paterna, visto que a maior parte é por meio de deleção. Então, se essa família tem um filho já afetado, a chance dela ter outro, se for por deleção, é cerca de menos de 1%. O cromossomo 15 da região do 11 ao 13 pode ser subdividido em vários blocos gênicos, nos quais a síndrome de Angelman e a síndrome de Prader-Willi ela irá se desenvolver. Para a síndrome de Prader-Willi, existe uma região de genes de expressão paterna no qual será deletado, enquanto que na síndrome de Angelman, os genes envolvidos são os genes preferencialmente de origem materna. E na síndrome de Angelman, os genes envolvidos são o BE3A e o ATP10. Pode passar. A fisiopatologia da doença ocorre da seguinte forma: durante a divisão meiótica, essa região 15q do 11 a 13, por ser um locus muito instável, pode sofrer 4 mecanismos básicos: deleção total dessa região, ou pode ocorrer uma dissomia uniparental materna, no qual há 2 cópias inativas do cromossomo 15, que são herdados da mãe, ou então pode ocorrer um imprint genômico, que seria o silenciamento do alelo paterno por processo de metilação. Esses 3 mecanismos servem para tanto a síndrome de Angelman como a de Prader-Willi. No entanto, a síndrome de Angelman existe um mecanismo extra, que seria a deleção do gene BE3A e o ATP10A, que serão responsáveis por todo o mecanismo no qual a doença ela produzirá os efeitos neurológicos. Pode passar. O mecanismo da doença da síndrome de Angelman ocorre da seguinte forma: lá na formação dos gametas, no qual há a formação dessa região do 15, do 11 ao 13, o gene UBE3A, ele sofre deleção, esse gene que vem de origem materna. Com a ausência desse gene, que teria alvo várias proteínas sinápticas, o sistema ubiquitinina-proteasoma estará comprometido, resultando num aumento de várias proteínas sinápticas que deveriam ser degradadas. Portanto, haverá um aumento dessas proteínas sinápticas, produzindo uma excitotoxicidade nos neurônios corticais e das células de Purkinje. Pode passar.
Dessa forma, o aumento da efexina diminuirá a produção dos espinhos dendríticos. A proteína A que diminuirá a produção dos receptores de glutamato do tipo AMPA. E o SK2 diminuirá a produção de receptores do tipo NMDA. E o RHNA diminuirá a produção de sinapses. Isso produzirá uma citotoxicidade dos neurônios corticais e das células de Purkinje, resultando em um processo de neurodegeneração e comprometimento da plasticidade neuronal. Pode passar. Para a síndrome de Prader-Willi, o mecanismo ele difere porque a deleção da região chamada locus gênicos da Prader-Willi ocorrerá por um processo de deleção ou por imprint genômico, ou então poderá também ocorrer a dissomia uniparental, resultando na inativação de vários genes de função hipotalâmica, levando o indivíduo a apresentar as características que veremos mais adiante. É importante também compreender que, por ser de regiões diferentes, isso altera o quanto a doença ela vai ser mais grave do que a outra. Aí aqui mostro o mecanismo da síndrome de Prader-Willi, mostrando que os genes que foram deletados, eles estão totalmente associados na função hipotalâmica e caracterizar o quadro clínico da doença, como nós veremos na sintomatologia. Então, em relação à sintomatologia e diagnóstico da síndrome de Prader-Willi, falando primeiramente em relação aos sintomas, a gente tem uma série de sintomas que são apresentados ao longo que o indivíduo se desenvolve, né? Então, mas os principais sintomas em relação à síndrome de Prader-Willi, a gente tem a hipotonia, a dificuldade de alimentação, né, principalmente em relação à sucção, tu tem um atraso psicomotor, tu tem a hiperfagia, né, que é aquela fome insaciável, tu tem um hipogonadismo, que depois vai dificultar tuas características sexuais secundárias, tu tem uma baixa estatura, tu tem um atraso mental moderado, correto? Em relação à síndrome de Angelman, tu também tem uma hipotonia, tu tem um atraso mental mais severo, e tu tem convulsões, né? Essas convulsões são bem graves, essa epilepsia, né? É bem grave, e é uma das marcas também. Essas risadas paroxísticas também são bem características, e em relação a características fenotípicas dos indivíduos, a gente tem essa mandíbula mais proeminente na síndrome de Angelman, e na síndrome de Prader-Willi tu tem essa baixa estatura, esse atraso na estatura, os pés pequenos, mãos pequenas, algum estrabismo severo e tudo mais. Próximo. Em relação ao diagnóstico da síndrome de Prader-Willi, primeiramente, há uma suspeita clínica em relação a algum daqueles sintomas que surgiram, né? Então, primeiro surgem os sintomas, e aí tu começa a fazer os testes genéticos. Primeiro tu faz um teste de metilação, para saber se tem alguma alteração. Se tiver alterado, tu parte para o teste FISH, que é fluoretização in vitro. Depois disso, caso dê positivo, provavelmente vai ser uma deleção. Se der negativo, tu vai fazer um outro teste para saber se é uma dissomia uniparental ou se é um problema de imprinting, né? Próximo. No diagnóstico da síndrome de Angelman é um pouco semelhante. Tu faz um teste de metilação também para descobrir se há alguma alteração. Se houver essa alteração, tu faz um teste, o FISH novamente, ou MLPA, aliás, para descobrir se há algum tipo de deleção. Se der alterado, tu faz o outro teste de RFLP para descartar a dissomia uniparental e depois tu faz um teste de mutação de imprinting, né? Caso o teste de metilação dê negativo, tu também pode fazer uma triagem da mutação do UBE3A, né, para descobrir se tem algum outro tipo de alteração. Próximo.
Em relação ao tratamento da síndrome de Prader-Willi, como a gente sabe, tanto a síndrome de Prader-Willi quanto a síndrome de Angelman, elas não têm cura, né? O que a gente faz é uma busca para amenizar os sintomas desses indivíduos. Então, por exemplo, em relação à hiperfagia, a gente não tem medicamentos que tratam essa fome insaciável. Então, a gente busca uma dieta balanceada para esses indivíduos não chegarem à obesidade e desenvolver, além dessa obesidade, outras doenças causadas por ela, né? Como, por exemplo, diabetes mellitus, algum tipo de algum tipo de doença coronariana, entre outros, né? Também nos indivíduos de síndrome de Prader-Willi, a gente faz um tratamento com GH devido à baixa estatura deles, né, e o desenvolvimento da massa magra. A gente é feito um tratamento dessa terapia com GH, que é o hormônio do crescimento, visando, né, o desenvolvimento do indivíduo, né, o crescimento. Também tem tratamento com os hormônios secundários que são responsáveis pelas características sexuais secundárias devido ao hipogonadismo, né? Também tem, exercícios físicos, como já foi falado, dentre outros, né? Mas o principal é amenizar, assim, esses principais sintomas, né? São muitos sintomas, então, como a gente tem um tempo um pouco curto, eu foquei nesses que são os mais, que são da sintomatologia mais característica, né? Pode passar. Em relação à síndrome de Angelman, eu me ative a dois, que é em relação ao desenvolvimento motor do indivíduo e também da relação da convulsão, né, da epilepsia, que é bem grave, e aí tem que fazer trabalho com muitos medicamentos em relação a isso. Também tem, né, trabalhos para desenvolver as atividades psicomotoras, do motor fino e do motor grosso da criança, né, no caso. Então, a gente vê que, como ela é uma doença neurodegenerativa, a gente tem que trabalhar bastante, né? Assim como a síndrome de Prader-Willi, a gente tem que trabalhar bastante nesse desenvolvimento primário, né? Seja ele motor ou, especialmente como fala, ou, enfim, fala, movimentação, dentre outros. Aqui são as nossas referências bibliográficas e eu espero que vocês tenham gostado.